Mano, se você acha que o arco da Era de Ouro de Berserk é o melhor arco, você tá muito enganado, meu amigo. Esse é de longe o pior arco da obra, pelo menos pro Guts. Nesse vídeo vamos ver pontos específicos da obra e seus principais acontecimentos, isso pra gente entender o porquê desse arco ser terrível. Primeiro nós temos a história do Espadachim Negro, que não é exatamente o começo da história, porque ela se passa em eventos que acontecem depois da Era de Ouro. No começo, Guts ele é mostrado como um cara bastante corajoso e forte, encarando torturas, ameaças e brigas, sem ao menos reagir. Tudo porque ele está determinado a acabar com cada um dos apóstolos, que são esses bichos estranhos aí que basicamente se alimentam de humanos. Enquanto você lê, você fica se perguntando o que aconteceu com Guts para ele ter chegado até esse ponto. Depois de vermos muitos momentos difíceis e brutais, o mangá revela o começo da vida de Guts e da sua infância. É aquela parte do mangá que é conhecida como pré-Era de Ouro. Ele foi encontrado em um campo de batalha nascido de um cadáver sem rosto e sem nome, e acolhido por uma mulher enlouquecida que fazia parte de um grupo de mercenários. Depois de 3 anos, a sua mãe adotiva morre de uma doença misteriosa, deixando ele ainda mais sozinho. O Gambino, que era a sua única figura paterna, trata ele mal e culpa o garoto por tudo de ruim que acontece. Aos 9 anos, o Guts começa a mostrar sua habilidade para luta, e ele utiliza uma espada bem maior do que ele. Isso pode fazer uma alusão do como aquele garoto tão pequenininho enfrenta problemas de gente grande, e ele precisa amadurecer o mais rápido possível para poder lidar com os problemas que surgem em sua vida. Isso pode ser alguns dos porquês dele utilizar espadas longas. Ele sempre está carregando um fardo maior do que ele consegue suportar. E mesmo enfrentando adversários cada vez mais desafiadores, o Gambino continua tratando ele com desrespeito. Mesmo com esperanças, o Guts nunca recebe o verdadeiro respeito desse cara. E o que ele mais desejava na vida era o seu respeito e admiração. Porém, é nesse ponto que o Gambino comete o seu pior erro. Ele vende o Guts para outro mercenário, o Donovan, que era um dos membros ali do seu grupo. E o Donovan ele acaba invadindo ali a tenda do Guts no meio da noite, e lá dentro acontece algo que acaba traumatizando ainda mais o pobre garoto. O Guts decide se vingar na próxima batalha, matando o Donovan sem hesitação. Mesmo assim, ele não consegue acreditar que o Gambino, que era sua figura paterna até então, era o responsável pelo que tinha acontecido com ele. Ele pensava que o Donovan estava mentindo esse tempo todo. E na mesma batalha, o Gambino quase morre e perde uma perna, o que acaba afastando ele permanentemente dos campos de batalha. Passa-se então 2 anos e Guts, agora com 11, se torna uma verdadeira máquina de combate. Em uma noite qualquer, o Gambino entra na cabana de Guts determinado a matá-lo e acaba confessando que foi ele mesmo que vendeu o garoto ali pro Donovan, deixando ele absolutamente chocado. Nesse momento, o Gambino parte para cima dele e, em um reflexo de sobrevivência, o Guts acaba enfiando a espada no pescoço do seu próprio pai. Quando o resto do bando descobre, eles automaticamente atacam o Guts, forçando ele a fugir novamente. Durante a fuga, ele leva uma flechada no peito e cai de um penhasco, ficando muito ferido. Como se não bastasse, galera, ele é atacado novamente por uma matilha de lobos. Nesse instante ele quase desiste, ele estava completamente consumido pelo sofrimento e cansaço. Porém ele se agarra na sua vida, lutando simplesmente pelo instinto e matando assim todos os lobos. Logo em seguida ele é encontrado por um outro grupo de mercenários que o salvam. Até aqui já deu para perceber que a vida do Guts é uma tragédia e que ele não teve um momento de paz. Nessa altura da história ele já carregava tantas cicatrizes que era até difícil de contar. Ele não consegue confiar em ninguém e se fecha para qualquer contato humano, já que todos com quem ele se aproximou acabaram o traindo. Tudo que ele conhece até então é somente batalhas, lutas, violência e morte. Ele não vê esperança para o seu futuro. Até agora nada de bom aconteceu na vida dele, então por que diabos algo iria mudar, né? E nesse ponto finalmente chegamos à Era de Ouro. O Guts está com 15 anos de novo e ele está trabalhando como mercenário e está ainda mais incrível nas batalhas, encarando inimigos cada vez maiores e mais poderosos. Mas aí entra o Grift e o bando do Falcão na história. Por acaso eles veem o Guts lutando e ficam impressionados com a habilidade dele e acabam se enfrentando. O Guts perde a luta e fica desacordado e acaba sendo salvo pelo próprio bando do Falcão. O Grift nessa hora é um verdadeiro amigo.
O Guts tá lá desacordado na cabana e como a noite tá bastante fria, o Griffith decide mandar ali a Casca aquecer o pobre garoto. E ela se deita lá pelada junto dele. Mais tarde, o Guts é convidado a se juntar ao bando. É claro que ele recusa, né? Porque tudo de ruim que aconteceu na vida dele foi causado por grupo de mercenários. Mas então o Griffith decide fazer uma aposta. Eles vão lutar. Se por acaso o Guts perder, ele é obrigado a entrar pro bando. A luta é esteticamente muito bonita, mas no final o Guts acaba perdendo. Apesar de ser uma derrota pro Guts, aquele momento mudaria pra sempre a vida dele. E mudaria mesmo, galera. Agora ele fazia parte do bando do Falcão. A Casca, por outro lado, ela o odiava só por ele estar ali. Ela era uma das líderes do bando e também tinha uma quedinha pelo Griffith, o que fazia ela sentir bastante inveja do Guts, já que ele estava recebendo muito mais atenção do que ela. Por isso eles estavam sempre brigando, e como a gente já sabe, isso indica que existe uma conexão especial ali entre eles, e que mais cedo ou mais tarde algo a mais vai acontecer. Outros personagens importantes que acabam sendo apresentados pra gente são o Pimpim, que é um cara bem gigante, ele é mó gente fina, cara mó quietão, gente boa. E ele sempre tava ali pra ajudar a galera. Temos também o Ricket, que é um cara jovem que admirava o Guts, porque sempre estava disposto a ajudar. Tem o Judeal, que ensinou o Guts a lançar facas. Ele é tipo aquele cara bacana, relaxado, que todo mundo gosta. E é claro, também tinha os caras chatos, como o Corcus, que era bem insuportável e sempre estava provocando ali o Guts e arrumando confusão. E é lógico, tinha o líder do grupo, que era o Griffith, e nesse momento ele era mais forte do que o Guts e representava ali um desafio para ele. O mangá dedica bastante capítulos para explorar a atmosfera do grupo, e como tudo era novo pro Guts, ele vai aos poucos se integrando ali com o pessoal. Parece que ele estava se abrindo, conversando ali com os outros e até mesmo curtindo a vibe, algo que antes nem passava pela cabeça dele. E é difícil para acreditar que alguém que passou por tantos problemas possa ter momentos tão divertidos assim, né? O Guts ele até começa ali a construir uma amizade entre ele e o Griffith, e nós sabemos que o Griffith não encarava assim, mas ainda não chegamos nessa parte da história. Até a Casca, que não suportava ele, começa a aceitar a presença do Guts no grupo, e mesmo que ela não admitisse, ela sabia que ele era uma pessoa legal. Mesmo assim, eles continuavam brigando bastante nesse meio tempo. 3 anos se passam enquanto o Guts fica no bando, o que dá tempo dele se enturmar com todo mundo. E ali rola mais uma batalha, só que justamente durante ela, a Casca ela tá meio fraca porque ela tava naqueles dias. E o que faz ela eventualmente perder uma disputa ali com um dos generais inimigos. O Guts salva ela da morte, mas os dois acabam despencando de um penhasco. Depois de escaparem da queda, o Guts percebe que a Casca tá com uma febre alta por causa da chuva e do frio, e eles acham um lugar seguro numa caverna para poder se abrigarem. E é nesse ponto que as coisas mudam. Agora o Guts é quem vai esquentar ela do frio, já que se eles fizessem uma fogueira, poderia atrair a atenção dos inimigos. Eles têm uma conversa séria, deixando de lado as briguinhas bobas. Ela relata também como que entrou no grupo do Griffith, como que conheceu ele e como ele a resgatou, o que contribui um pouco para a gente entender a lealdade que ela tem por ele. Aprendemos mais sobre o Griffith, sobre os sacrifícios que ele fez para prosseguir o seu sonho, e ele pode até ser um filho da mãe, porém é indiscutível que esse cara é bastante persistente. No final das contas, o Guts e a Casca precisam sair da caverna, já que estão sendo caçados pelos inimigos. O Guts precisa instruir a Casca a fugir, já que ela não está apta para lutar. É um daqueles momentos que evidenciam a bravura do Guts. Ele derrota sozinho, galera, 100 soldados. E mesmo estando ferido e cansado, ele consegue lutar com todos eles. Pouco tempo depois, a cavalaria chega e resgata os dois de volta para o acampamento. Após isso, o Guts e a Casca têm algumas conversas, mostrando que estão mais receptivos um ao outro. No entanto, ele deixa claro que pretende deixar o grupo e seguir o seu próprio caminho, o que sabemos que trará consequências no futuro. E é exatamente isso que ele faz, e ao comunicar sua decisão para o bando e ao Griffith, o Griffith se recusa a aceitar essa decisão e recorre mais uma vez para um duelo como a sua última tentativa ali de manter o prota no grupo. Se por acaso o Guts vencer, ele vai poder sair, mas se ele perder, ele vai ter que continuar no bando. No entanto, dessa vez o Guts ele demonstra superioridade e acaba vencendo apenas com um golpe. E isso deixa claro como ele evoluiu e como ele se tornou um cara B10. E com isso ele parte para ir embora. Esse momento marca uma mudança crucial na história, onde tudo começa a dar errado, literalmente tudo mesmo.
Sem sequer perceber, o Guts dá início à tragédia que vai se desenrolar na vida de todos. E a partida desse guerreiro mais poderoso deixa o Griffith completamente abalado. E nós já sabemos como isso vai terminar. Tem várias teorias de que fala que o Berserk é um boys love e que o Griffith na verdade era apaixonado pelo Guts. Se vocês querem que eu traga um vídeo falando sobre isso, só deixa aí nos comentários. Após cerca de um ano, o Guts retorna e encontra o bando do Falcão completamente transformado. Agora quem era líder era a Casca, já que o Griffith estava encarcerado. Todos ficam felizes em ver o Guts novamente após tanto tempo, exceto pela Casca. Ela fica furiosa com ele. E isso acontece porque ela estava sobrecarregada com tudo o que aconteceu. E ela acaba levando o nosso herói para um local mais isolado e começa a confrontá-lo. O Guts, porém, ele tá boladão e não dá chance alguma para ela. E no meio da discussão acalorada, a Casca grita que a partida do Guts foi o motivo para o fim do grupo e também para o colapso do Griffith. Ela expressa sua frustração por não poder ter uma relação mais íntima com o Griffith e também lamenta que nem mesmo pode ser a espada dele, já que o sonho dele acabou. Esgotada por tudo isso, ela desiste e se joga de um penhasco, mas o nosso cavaleiro aí ele acaba salvando ela. Então finalmente temos a cena tão aguardada do beijo. E depois desse momento os dois avançam para o tão aguardado... Bem, é uma cena bastante intensa, né? E acaba revelando ali o Guts que ele é um cara bem traumatizado, porque ele sofreu abuso e tudo mais, teve que matar o seu próprio pai. E toda essa situação afetou bastante ele. Porém a Casca consegue enxergar a sua vulnerabilidade oculta, aquela que ele tentava desesperadamente esconder. E para sua surpresa, ela aceita ele e acaba o acolhendo. Agora eles se tornariam verdadeiramente iguais, conectados de uma forma genuína. A partir desse ponto a vida dele poderia tomar um rumo diferente, não apenas marcada pela violência, tristeza, morte e solidão. A Era de Ouro trouxe esperança para o Guts, algo que ele havia perdido há bastante tempo. Na verdade, era algo que ele nunca teve. Nesse momento crucial, a história poderia tomar um rumo completamente diferente. Poderia seguir ali uma trajetória um pouco mais convencional dos mangás, como temas mais leves, um destino mais promissor para o nosso herói e até mesmo um final feliz. Porém, isso se trata de Berserk, e isso foi apenas a ponta do iceberg. E mal sabiam esses dois que todo o trauma que eles passaram foi apenas o começo. O que acontece logo em seguida é como se fosse um soco no estômago, sabe? Como se você finalmente estivesse vendo um raio de esperança no horizonte e só para ser arrastado de volta para a escuridão mais profunda. O Guts era um cara que carregava um fardo pesado pra caramba, um passado obscuro e que o perseguia como as sombras. Porém, ele tem um momento feliz, ele encontra a Casca, esses dois vivem um momento até que feliz juntos. Ela enxerga ali naquele brutamontes todo durão, um cara um pouco mais humano, vulnerável e que verdadeiramente quer ficar com ela. Aquilo era bonito de se ver, era uma verdadeira conexão entre duas almas perdidas. Só que aí, meu amigo, a vida do Guts, que é um ciclo infinito de sofrimento e tragédia, justo quando ele pensa que as coisas poderiam ficar melhor, o eclipse acontece. Eu ainda me arrepio só de lembrar quando eu li esse capítulo pela primeira vez. Depois que o Griffith se tornou um demônio, aquilo ali foi o fim da linha pro Guts e pra todos nós. Foi brutal, foi doloroso, foi traumático. Você vê o Guts quebrado em pedaços e aquela sensação de esperança é dilacerada tão cruelmente quanto o próprio Guts naquela cena. É de partir o coração, mano. Aí você se pega pensando, será que não poderia ter tido um final diferente? Será que não podíamos ter tido um final feliz pro Guts e pra Casca? Mas não, galera. Novamente estamos falando de Berserk, onde a desgraça parece ser a lei dominante do universo. Mas essa é a genialidade do Miura, ele nos faz sentir na pele toda essa montanha-russa emocional e nos faz entender que às vezes a vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos, ou no caso do Guts, cheio de baixos e baixos. É como se ele estivesse nos ensinando algo sobre a própria condição humana. É profundo demais, cara. E também é por isso que o arco da Era de Ouro é o pior arco dessa obra. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal. E também, se puder, deixa um comentário para o YouTube indicar esse nosso vídeo para mais pessoas. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal.